Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, Concepções Técnicas da Argumentação Jurídica na Vivência de Expedientes Procedimentais da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Hoje é nosso módulo de número 4, vou fazer uma pequena revisão do que nós falamos no módulo 3, na aula passada. Então, na aula passada, nós fizemos uma discussão sobre aquele texto do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que é o discurso sobre a justiça, né? Nós falamos sobre os tipos de discurso, o monólogo e o diálogo. Vimos que para o professor Tércio, né, nós temos a justiça como um tema privilegiado do discurso dialógico, visto, né, sempre que nós temos em vista discussões sobre justiça, discussões jurídicas, nós temos aí duas ou mais partes interessadas, né, no objeto daquela conflito, e com isso nós, então, temos uma situação de discurso dialógico. Eu acho que tem uma colega que está entrando, estava com o áudio ligado, mas acho que ela já desligou, né? Acho que sim. Qualquer coisa, Magda, desligue o seu microfone, por favor, para a gente não ter interferência. E a gente também começou a falar um pouco na aula passada sobre o que significa ser racional no sentido jurídico, né? Algumas considerações sobre o discurso jurídico chamado de discurso racional, né? Esses foram os temas que nós trabalhamos na aula passada. Tudo bem? Deixa eu ver. A Magda desligou o microfone dela. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Sim? Tudo bem. Para mim? Tá. Deixa eu só arrumar isso aqui, porque fica um monte de... Ai, tá ótimo agora. Esse Zoom, ele tem várias funcionalidades, é interessante. Nós temos aí, pelo que eu estou vendo, 7 participantes na sala. Peço para vocês, pessoal, se forem falar, de preferência abrirem o microfone, porque eu não estou conseguindo ver o chat aqui, porque minha tela está expandida com os slides, tá bom? Aí qualquer coisa eu peço para vocês abrirem o microfone e falarem. Então, hoje é nosso módulo de número 4, pessoal, nós vamos começar a falar um pouco sobre o discurso jurídico, sobre questões práticas. Antes de começar nossas discussões de hoje, quero lembrar vocês o seguinte, nós estamos no módulo 4, nós estamos terminando a primeira parte do nosso curso, né? Nosso curso tem 8 módulos, divididos em 2 partes. Na próxima parte, nós vamos nos adentrar mais ainda nas questões práticas, né? Vamos nos aprofundar, e para isso, eu quero lembrar vocês das nossas atividades lá no AVA, tá? Então, se alguém tiver com alguma atividade pendente, se não estão conseguindo entregar, podem entrar em contato comigo. Na outra turma aconteceu isso, então talvez a gente tenha que manejar alguns prazos aí, mas peço para vocês que até semana que vem todo mundo tenha entregue todas as atividades de cada módulo, tá bom? Então, hoje abre a 4ª atividade, né, desse módulo, ela pode ser entregue até quarta-feira da semana que vem, tá? Então, reforço esse pedido para que vocês façam as atividades e também para que vocês, de certa forma, tentem colocar nessas atividades os textos, né, os fundamentos que a gente tem colocado aqui, as observações das aulas e assim por diante, tá bom? E aí, na semana que vem, nós vamos iniciar a nossa segunda parte, portanto, o módulo 5, né, já caminhando para o final do nosso curso, que acho que tem sido muito proveitoso, tá bom? Lembro a vocês ainda que durante a aula vocês podem se manifestar aí, intervirem, fazer perguntas, darem as contribuições de vocês, tratarem de alguma questão prática do trabalho de vocês. Vai ser um prazer se a gente puder discutir sobre isso, tá bom? Fiquem à vontade. Então, hoje, no nosso módulo 4, nós vamos falar sobre o discurso jurídico sobre questões práticas, nós vamos discutir aí basicamente 3 pontos, né? Primeiro, essa, digamos, dicotomia entre o que seria uma questão teórica e uma questão prática, né? Tentar estabelecer algumas distinções, aí nós já começamos a falar um pouco sobre isso. Nós vamos ver também, com base na obra do professor Robert Alexi, essa aula de hoje eu preparei com base nesse livro do professor Robert Alexi, Teoria da Argumentação Jurídica, é um livro muito bom, que eu recomendo muito para vocês, tá, pessoal? Vale muito a pena vocês adquirirem ou também acessarem, né? Às vezes ele está acessível na internet,
vale muito a pena vocês conhecerem a obra do professor Robert Alexy, que tem sido muito utilizada no Brasil. E também com base nessa obra do professor Robert Alexy, nós vamos falar sobre as decisões jurídicas, a sua justificação interna e a sua justificação externa, tá? E aí, para finalizar, eu vou fazer algumas provocações com base no artigo texto base que eu coloquei dessa matéria, que também está lá no AVA, que é um artigo sobre criatividade jurídica, né? Até onde vai os limites daquele que argumenta, que decide, tá bom? Bem interessante esse artigo também. Reforço para vocês o pedido de que vocês leiam esses textos que eu tenho colocado lá no AVA para vocês. Cada módulo, né, nós temos um texto base, tá bom? Muito importante para a formação continuada de vocês. Então, a nossa pergunta inicial aí do nosso pensador para iniciar a nossa discussão é se haveria diferença entre um argumento teórico e um argumento prático, né? Essa é a nossa pergunta provocativa. A gente tem diferença entre argumentação teórica e argumentação prática? Nós vimos, isso já é uma revisão, né? Nós vimos isso com base na obra dos professores Shecaria e Stroessner, aqueles dois professores lá do Rio de Janeiro, que eu falei para vocês, aquele livrinho Teoria da Argumentação Jurídica, que foi publicado pela editora da PUC, do Rio de Janeiro. Eles dizem que sim, que há uma distinção entre uma argumentação teórica e uma argumentação prática. Eles defendem que a argumentação teórica, ela procura, em regra, estabelecer como as coisas foram, são ou serão. Ela seria uma argumentação factual ou descritiva. E o exemplo que nós demos à época foi relacionado às mudanças climáticas, né? Então, é uma argumentação teórica. As mudanças climáticas são na realidade e podem impactar seriamente o nosso futuro. Já a argumentação prática, ela procura estabelecer conclusões sobre como as coisas devem ser, deveriam ter sido ou deverão ser. Ela é uma argumentação, então, prescritiva. Um exemplo aqui, né, ela diz o seguinte: as pessoas, empresas e órgãos públicos devem se preocupar com o meio ambiente e buscar atitudes mais sustentáveis. Então, se a argumentação teórica ela é mais descritiva, a argumentação prática ela é mais prescritiva, ela está tentando, de alguma forma, condicionar uma realidade e não descrever essa realidade, tá? Então, haveria aí uma distinção entre esses dois tipos de argumentação, com base na obra dos professores que nós já estudamos. Aí, a distinção, né? O que, então, seria uma questão teórica, uma questão jurídica, pensando dentro do direito, né? Uma questão jurídica teórica e uma questão jurídica prática. Nós temos questões teóricas dentro do direito? Sim, né? Um exemplo, né? Na questão teórica, em regra, a gente discute a validade ou a invalidade de uma determinada teoria jurídica ou de uma norma jurídica. Geralmente, fazemos isso em abstrato e não em concreto. A gente analisa uma situação em abstrato, ou uma teoria jurídica, ou uma norma, né, em abstrato. Ela não está versando sobre nenhum caso concreto. Um exemplo que eu dou disso dentro do direito é a ação direta de inconstitucionalidade. Na ação direta de inconstitucionalidade, a discussão não é sobre nenhum fato, nenhum caso concreto. Ela é sobre a validade, né, de uma norma em face da Constituição. Então, o que se analisa é se essa norma aqui, ela está de acordo com a Constituição. Essa lei federal, por exemplo, né? Essa lei, ela guarda pertinência material e formal com a Constituição, então ela é constitucional. Se não, ela é inconstitucional. Essa é uma discussão teórica dentro do direito, né? Uma discussão sobre normas e sobre teorias, mas não sobre uma situação concreta. Então, nós temos questões teóricas dentro do direito. Mas o que nós mais temos, geralmente, são questões práticas, ou seja, a gente discute a aplicação de uma teoria ou de uma norma a um fato concreto, né, uma situação realmente que aconteceu, fatos, né, como Miguel Reale fala, né, o direito é fato, valor e norma. Então, o direito também tem um olhar para os fatos concretos, para aquilo que de fato aconteceu. Então, um exemplo disso, as ações judiciais, né, uma ação que pede alimentos, uma ação que pede uma cirurgia ortopédica, uma ação trabalhista, uma ação versando sobre uma tributação, geralmente ela vai trazer ali os fatos e buscar a aplicação de normas jurídicas àquele fato. Um exemplo disso também são os processos administrativos, né, um processo administrativo disciplinar, né, que nós temos no seio dos órgãos administrativos.
processos e expedientes dentro da corregedoria, da ouvidoria, né, são processos administrativos que versam sobre alguma questão prática, ou seja, sobre a aplicação da norma ou de uma teoria a uma situação concreta, né, um fato concreto. Então, aí a gente tem uma distinção. Então, o que eu quero estabelecer aqui para vocês? Dentro do direito nós temos discussões teóricas, temos, mas em regra, né, o direito ele é vocacionado para trazer pacificação social, para resolver conflitos, né? Então, em regra, nós vamos versar sobre questões práticas, né? O prefeito que fez uma compra fora do orçamento, né? O gestor que abriu um concurso público sem poder, né? Então, nós vamos estar diante de uma situação prática, né? Ou o servidor que não está batendo ponto, né? Um outro servidor que tirou férias e não voltou, uma reclamação na ouvidoria, nós vamos estar lidando com questões práticas. Então, o nosso foco vão ser as questões práticas, tá bom? E aí eu trago algumas perguntas para vocês refletirem, e se vocês quiserem aí se manifestar dando algum exemplo, tá? Voltado para a função de vocês aí no âmbito da ouvidoria. A primeira pergunta é a seguinte: na minha função, na função que eu exerço na ouvidoria do Tribunal de Contas, quais são as questões práticas que envolvem ou exigem uma boa argumentação jurídica? Uma pergunta. Segunda pergunta: como posso utilizar a argumentação jurídica nas minhas funções diante de situações práticas? Como que eu posso fazer isso? 3. Quais normas ou teorias jurídicas devem ser aplicadas às questões práticas com as quais eu lido no meu dia a dia? São 3 perguntas aí provocativas para vocês. Então, quer dizer, na minha função, naquilo que eu exerço dentro, né, do Tribunal de Contas, ou, no caso, professor Ney, na UFMT, ou, no meu caso, no Tribunal de Justiça, na minha função, quais que são as questões práticas que exigem ou envolvem uma boa argumentação? E como que a gente pode utilizar dessa argumentação nessas questões? Quais são as normas, quais são as teorias que se aplicam às situações práticas que eu vivencio no meu dia a dia? Alguém poderia dar um exemplo? Pode ser um exemplo fictício ou um exemplo concreto, abstrato. Alguém poderia? Walter? Eu não estou te ouvindo, Walter. Os colegas estão... Bom dia, Walter. Para responder essas 3 perguntas aí. Eu acho que você podia aumentar um pouquinho o seu volume. Não tem como, tá tudo no máximo. Nosso computador é bem limitado. Ah, tá, mas eu estou conseguindo ouvir. Ok? Na minha função, quais são as questões práticas que envolvem ou exigem uma boa argumentação jurídica? Creio que na própria triagem dos chamados que a gente recebe, né, a gente tem que ter uma base jurídica para poder responder, para fazer a admissibilidade ou não desse chamado, para pedir complementação e explicar para o manifestante por que a gente está pedindo uma complementação ou por que a gente está rejeitando o chamado, né? Então, a gente tem que argumentar com base tanto na lei de acesso à informação, enfim, ou nas normas, nas resoluções internas que a gente tem de receber, ou na lei de serviço ao usuário. São leis que a gente utiliza diariamente aqui, né, na prática. Essa questão aí, como posso utilizar a argumentação jurídica nas minhas funções diante das situações práticas? Por exemplo, muita gente liga aqui para a gente diariamente e, às vezes, elas querem fazer, por exemplo, uma consulta jurídica. Só que, em vez de elas procurarem um advogado para prestar essa consultoria jurídica, elas procuram o tribunal. E tem critério até para fazer consulta jurídica no Tribunal de Contas, tem que ser feito em tese, por autoridades, tem toda uma série de regras pelo protocolo, não pela ouvidoria. E muitas vezes pessoas não entendem, elas ficam mal-humoradas, e por aí você tem que saber explicar. Não é assim, existe uma legislação. Já pensou, você imagina o Tribunal de Justiça, você chega lá no balcão, lá da recepção, e vai tirar uma dúvida jurídica lá. Ninguém vai fazer isso. Aqui é a mesma coisa, né?
Aí eu acho que são algumas das possibilidades aí que eu consigo visualizar agora. Bons exemplos, Walter. Muito obrigada pelos exemplos que você deu, concordo. Então, quer dizer, você vai fazer um atendimento, como você diz, né? E a pessoa está pedindo para você algo que você não pode, naquele momento, diante da sua função, fornecer, né? No Tribunal de Justiça isso também acontece muito. Ah, doutora, o que eu faço agora com o meu processo? Você acha que eu recorro? Ou você acha que eu já dou início ao cumprimento? Eu não posso, né, instruir as partes sobre o que fazer com o processo, porque isso seria uma consulta jurídica. E aí eu explico, falo, doutor, nós não podemos, né? Essa é uma função do advogado, etc., né? Então, a gente precisa fundamentar, como você colocou, com base nas normas, né, que regulam a nossa atividade, né? Outro exemplo que você deu, muitas vezes, é um procedimento, né, que se inicia, mas a parte, muitas vezes, não trouxe todos os documentos necessários, não fez o pedido de forma adequada, você vai ter que pedir para ela fazer uma espécie, né, de uma emenda, né? Ela vai ter que trazer um argumento, ou trazer uma informação, ou trazer um documento. E aí a gente precisa fundamentar isso. Olha, por conta da lei tal, por conta da norma tal, por conta dessa resolução que exige isso, né, o senhor vai precisar trazer esse documento. Né? Então, toda vez que eu vou impor, né, um dever, uma obrigação para as partes, eu preciso, de certa forma, estar respaldado na norma jurídica, né, na norma jurídica que regula a atividade que eu exerço. E aí o Walter mencionou algumas normas, né, que regulam essa atividade. Ele mencionou a lei de acesso à informação, a lei de serviço ao usuário, algumas resoluções internas do Tribunal de Contas. E para isso, né, Walter, a gente precisa conhecer essas normas. Eu preciso conhecer as normas que se aplicam à minha atividade e às questões práticas que eu exerço. Né? Isso é muito importante. Obrigada, Walter, pelo seu exemplo. Mais alguém gostaria de dar algum exemplo ou de mencionar alguma situação prática que exige a argumentação jurídica? Achei bem pertinente os exemplos que o Walter deu. Mais alguém gostaria de fazer uso da fala? Não havendo, eu vou continuar. Obrigada, Walter, aí pelos seus exemplos. Então, o que seria esse discurso prático, né? O discurso jurídico voltado para situações práticas, como, obrigada, Walter, apareceu o seu joinha para mim aqui, gratidão. O que seria esse discurso prático, né? Voltado para situações práticas, situações do nosso dia a dia, situações concretas, né? E não situações teóricas, né? Uma pessoa que pede uma informação, uma pessoa que faz uma reclamação, alguém que liga, né? Alguém que me pede uma informação, como que eu vou lidar com isso? Como que o discurso jurídico vai ser construído para fazer frente a essa questão prática? Tem uma frase aí, uma construção do professor Robert Alexy, que eu gostei muito, que consta desse livro aí, Teoria da Argumentação Jurídica. Ele diz o seguinte: os discursos são um conjunto de ações interconectadas, nos quais se comprova a verdade ou correção das proposições. Os discursos em que se trata da correção das proposições normativas são discursos práticos. O discurso jurídico, como se mostrará, pode-se conceber como um caso especial do discurso prático geral, que ocorre sob condições limitadas, como a lei, a dogmática e o precedente. Muito interessante aqui, nesse pequeno parágrafo do Robert Alexy, nós temos muitas informações interessantes, né? Então, ele começa a falar do discurso, né? Que o discurso, ele é ação, né? Ele é uma ação interconectada que busca comprovar a verdade ou a correção de uma proposição, né? Então, quando o Walter fala, olha, eu não posso fornecer essa informação que o senhor está me pedindo, né, por conta disso e disso e disso. Ele está, de certa forma, corrigindo essa proposição. Então, ele está corrigindo uma determinada demanda. Então, o direito, né, enquanto ato público, ato administrativo, enquanto norma, enquanto decisão, ele corrige, né, certas situações, ele corrige certos comportamentos, ele condiciona certos comportamentos, tendo em vista um limite, né? Então, quer dizer, o Robert Alexy coloca o limite.
quais são? A lei, a dogmática, o precedente. Então, eu mencionei, olha, eu tenho aqui uma lei que traz um limite que eu não posso extrapolar, né? Então, no discurso jurídico, nós vamos ter esse processo de correção. Além disso, como o professor Robert Alexy vai dizer mais à frente, o próprio discurso em si, jurídico, ele também pode ser corrigido. Por isso que nós temos recurso, né? Então, pode haver uma decisão que ela também vai ser corrigida, né, por uma outra decisão. Nós temos recurso. Professora, eu posso fazer um comentário rapidinho? Claro, com certeza. Eu entendo, assim, essa parte do discurso prático e do discurso, assim, mais formal, com um exemplo. Por exemplo, a gente tem uma Constituição que diz que todo mundo tem direito a acesso à saúde pública de forma universal, ilimitada e por aí vai, né? Ou todo mundo tem direito a acessar o Tribunal de Contas por meio do Serviço de Informação ao Cidadão e pedir uma informação, né? Só que os recursos dessa população, desse conjunto, desse órgão, é limitado. Então, dependendo da forma como eu atendo a eu restrinjo o atendimento a um conjunto de todos, né? Então, acho que aí na prática, essa é a grande dificuldade, né? Como que você dosa para ser o mais justo possível no atendimento à maioria, né? Às vezes alguém pede, eu lembro quando a gente estudou a questão da LAI, tem um pedido lá que se a pessoa faz o pedido de uma informação e que ela vai tirar o trabalho de todo mundo da unidade para fazer aquele trabalho, é uma coisa muito cara de se fazer, né? Então ela fornece ali um tempo, você pode ir lá e você vai fazer a pesquisa, vai estar alguém te acompanhando. Só que a gente não tem condição financeira mesmo de parar todo esse corpo de pessoal para levantar essa informação para você. Então, se não é que está rejeitando a informação, é que o que a pessoa está pedindo é algo que é muito custoso para a instituição, para a entidade, para a nação, alguma coisa nesse sentido, né? Outro caso é aquele tratamento de saúde lá de quem tem a AME, né? Que é um medicamento que custa 12 milhões de reais. Com 12 milhões de reais, o que você faz para o conjunto da população? Então, acho que na prática, essa argumentação jurídica não é tão, tipo, a saúde não é tão universal quando a gente acha que é, né? Porque os recursos são limitados, né? Sim, Walter, é um bom exemplo que você deu, né? Isso mostra como muitas vezes a decisão jurídica, ela é difícil de ser tomada e ela precisa ser muito bem fundamentada, né? O próprio Robert Alexy, ele tem um outro livro chamado Teoria dos Direitos Fundamentais, em que ele descreve a sua teoria chamada teoria da proporcionalidade. Ele diz que quando há conflito, né, entre os direitos fundamentais, a gente tem um caso difícil, muitas vezes a gente vai ter que fazer uma análise de proporcionalidade, uma espécie de ponderação. E aí ele fala em 3 etapas, né? A necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito. Que é quando aquele que vai decidir, ou o gestor, ou o juiz, né? Ou o conselheiro do Tribunal de Contas, quando ele vai decidir, ele vai ter que fazer uma espécie de sopesamento, né? Ver o que deve prevalecer ali no caso concreto, né? Porque a gente tem 2 ou mais possibilidades, né? Então, isso mostra como as decisões jurídicas são, muitas vezes, difíceis de serem tomadas. É como você deu o exemplo, olha, uma parte aqui está pedindo um medicamento que custa 12 milhões de reais. E eu tenho, muitas vezes, municípios que o orçamento inteiro dele é 12 milhões de reais naquele mês, né? Como que eu vou impor ao município essa obrigação? Será que isso é razoável? Será que isso é proporcional? Aquele que decide vai ter que refletir sobre isso e vai ter que fundamentar muito bem, porque também como é que você nega isso para uma criança que está ali precisando desse medicamento, né? Então, são decisões difíceis e quanto mais difícil a decisão Walter, mais ela precisa ser fundamentada, tá? Então, o juiz, ou quem decide, o gestor, enfim, aquele que faz, às vezes, no processo administrativo, por exemplo, ele vai ter que trazer vários fundamentos, tanto para conceder quanto para negar, né? Vai ter que trazer a lei, ele vai ter que trazer, muitas vezes, a doutrina, né, a dogmática, os conceitos jurídicos, ou precedentes, né, a jurisprudência. E é por isso que o professor Robert Alexy vai dizer que o discurso jurídico, de certa forma, ele é um discurso limitado, né? Fica parecendo que não, que o discurso jurídico é livre, né? A gente pode decidir de qualquer maneira e usar qualquer argumento. E o professor Robert Alexy entende que não,
né? Porque como nós estamos diante de um discurso que é prático, né, voltado para questões práticas, mas que se dá no âmbito do direito, né, o direito tem as suas instituições, mas ele também vai ter condições limitadas, né, que seriam basicamente, ele reuniu isso em três situações principais, né, a lei, né, e até eu coloquei para vocês num outro slide aqui de forma mais explícita, né, a lei, e aí a lei aqui é entendida em sentido amplo, tá, pessoal? Não apenas a lei, mas as normas jurídicas como um todo, como o Walter colocou, a Constituição Federal, regulamentações, resoluções, tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil faz parte, portaria, o código, né, tudo isso que for lei, né, norma jurídica no sentido estrito, é um fundamento, mas de certa forma uma limitação também ao discurso jurídico. A dogmática, e aqui a dogmática vocês entendam, como os conceitos jurídicos, a doutrina, né, todos esses dogmas que o direito tem. Então, muitas vezes você vai fundamentar um determinado ato administrativo com base na doutrina, né, de uma grande autoridade, ou com base num dogma do direito, um princípio, né, que está em uma norma, né, um conceito jurídico, a ideia de contrato, a ideia, né, de obrigação, enfim, qualquer que seja o dogma em questão que poderia ser aplicado àquela situação. E, por fim, muito importante, inclusive com uma importância que vem crescendo nos ordenamentos jurídicos, né, a exemplo do brasileiro, é a importância da jurisprudência, né, do precedente, né, ele coloca o precedente, mas a gente pode entender como a jurisprudência, que são o conjunto de decisões que nós já temos sobre aquela determinada situação, ou sobre situações semelhantes, né. Então, muitas vezes, aí na função de vocês podem se utilizar tanto da jurisprudência do Tribunal de Contas, né, do Pleno, quanto de outros tribunais de contas, quanto de jurisprudência judicial, né, uma jurisprudência do Tribunal de Justiça, do STJ ou do STF, né, são precedentes que vão, de certa forma, também limitar esse discurso jurídico e servir de fundamento para ele, tá? Então, isso que vai dar suporte, Walter, a esse decididor, né, ao juiz, ao gestor, ao conselheiro, a quem vai ter que tomar essa decisão, mas ele vai ter que fazer isso de forma fundamentada. E aí o fundamento vai estar por aqui, ó, ou na lei, ou na doutrina, ou na jurisprudência, ele vai ter que buscar esses fundamentos, né, para a sua argumentação. Seguindo, pessoal, o Robert Alexy entende que a discussão jurídica é uma discussão primordialmente sobre questões práticas, né? Ele entende que a argumentação sobre questões práticas desempenha um papel central, não apenas na prática, mas também na ciência do direito. Por quê? Porque a ciência do direito ela é uma ciência vocacionada para a resolução de conflitos, para dar resposta a situações concretas, trazendo pacificação social, né? Então, o discurso jurídico, para o professor Robert Alexy, diferente de outros discursos que podem existir por aí, ele tem uma pretensão de correção, como a gente tem dito, né? O que o distingue dos demais discursos práticos, né? Por quê? Porque ele quer corrigir, a gente tem dito isso desde a nossa primeira aula, né? Ele quer condicionar o comportamento de alguém, ele vai dizer para o servidor o que o servidor pode falar, o que o servidor não pode falar, né, o que a gente pode fazer na nossa atividade, o que eu não posso fazer, né? Olha que interessante, nós tivemos uma legislação nova, que é a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, vocês devem ter ouvido falar. Ela é uma lei que trouxe tantas inovações para o ordenamento jurídico, que lá na faculdade onde eu trabalho, na UNEMAT, nós tivemos que revisar o nosso regimento interno do NPJ, que é o nosso núcleo de prática jurídica. Por quê? Porque nós colhíamos vários dados sensíveis das partes dos processos e esses dados ficavam disponíveis ali para os alunos, né, nos nossos drives, e a gente percebeu que isso poderia ser um problema. Então, nós tivemos que mudar o regimento para atender uma nova legislação. Então, quer dizer, essa nova legislação, ela teve essa pretensão de correção, que ela corrigiu um procedimento que nós tínhamos, né, e que vários outros escritórios de advocacia, empresas também tinham. Hoje nós temos que ter cuidado com esses dados, porque o vazamento de um dado sensível pode causar uma responsabilização.
É apenas um exemplo. E, como eu tenho dito, a própria decisão jurídica, ela também pode ser corrigida, né? Ela pode ser modificada por meio de um recurso administrativo, um recurso judicial, ela pode também ser corrigida. Então, o discurso jurídico, ele mesmo tentando corrigir uma determinada situação e ele mesmo também podendo ser corrigido por outro discurso, né? Então, a gente sempre vai ter essa pretensão de correção que o professor Robert Alexy fala. E é por isso que ele entende que o discurso jurídico não é apenas racional, mas ele também deve ser racionalmente fundamentado. Por quê? Porque toda vez que eu emito um discurso jurídico e esse discurso pode ser corrigido, ele vai ser corrigido a partir das suas razões, a partir da sua fundamentação, né? Então, quando o professor Ney fala, olha, vocês vão ter que me entregar a atividade até sexta-feira, porque sexta-feira acaba o semestre e eu tenho que lançar as notas, até sexta-feira, né? Mas por que, professor Ney? Ele vai fundamental, porque eu tenho uma resolução da UFMT que traz o calendário acadêmico. O calendário é até sexta-feira, depois o sistema fecha, eu não consigo mais lançar as notas, né? Então, entregar a atividade até sexta é racional? Mas mais que isso, entregar a atividade até sexta-feira é algo racionalmente fundamentado, né? Eu tenho uma decisão que é racional por si mesma, até sexta-feira é razoável? Mas mais que isso, há um fundamento para isso. O fundamento seria a resolução, o calendário, né, que vai fechar o sistema, e eu tenho um fundamento. Então, se, né, vamos supor que modifica o calendário. Não, professor, nós verificamos aqui que a UFMT mudou o calendário. Aí poderíamos ter a correção dessa decisão do professor Ney. Ele poderia falar, não, então, de fato, já que mudou o calendário, eu posso deixar até semana que vem para vocês entregarem a atividade, né? Então, essa rádio, né, a argumentação dele, de certa forma, vincula a sua decisão, porque ela foi tomada com base naquele fundamento, tá? Então, por isso que o direito, mais, né, do que trazer uma decisão racional, ele precisa trazer uma decisão racionalmente fundamentada, né? Olha que interessante também o professor Robert Alexy diz, o discurso jurídico não é admissível afirmar algo e depois se negar a fundamentá-lo, sem indicar razões para isso. Muito interessante, né, pessoal? Então, eu afirmo algo no direito, no âmbito administrativo, no âmbito judicial, a gente afirma algo. Aí alguém pergunta, mas por quê? Quando eu pergunto, mas por quê? Eu estou buscando o fundamento, eu estou buscando o argumento, eu estou buscando a razão. E aí a pessoa diz o seguinte, não tem razão. Porque eu estou dizendo que vai ser assim e acabou, né? A gente viu que no Estado Democrático de Direito isso não é possível, porque no Estado Democrático de Direito todos os agentes públicos, todos, desde o presidente da República até o estagiário, né, de uma repartição, ele tem que estar pronto a dizer, a declinar as razões das suas afirmações, né, as razões. Então, nós temos lá no gabinete uma estagiária que está conosco há pouco tempo, Walter, ela é nova lá. Ela chegou há poucos meses. E ela, como uma estagiária, a primeira vez que ela trabalha, às vezes se sente insegura, né? E ela, às vezes, está diante de um atendimento, né? E muitas vezes as pessoas são mal educadas com ela, são ríspidas com ela, tratam ela mal, né? Isso tem acontecido algumas vezes, infelizmente. Às vezes a pessoa chega lá, como você falou, né, Walter, nervosa, ela quer uma resposta, e ela fica insegura, às vezes ela me telefona, ela me manda uma mensagem, eu posso fazer isso, eu não posso? Aí eu tenho que explicar, né, eu faço um discurso jurídico, né, olha, isso você pode, por conta disso, 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 fundamento para ela, né, isso você não pode, por conta disso, 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 né, e aí a gente vai explicando isso. Então, quer dizer, até mesmo uma estagiária iniciante de uma repartição pública, se ela fala que não ou que sim, rapidamente a parte vai perguntar, mas por que pode? Mas por que não pode? Né? Como assim? Aí ela vai ter que declinar. Eu sempre digo para ela, você vai falar da resolução tal, nós temos uma resolução sobre o atendimento, você vai falar sobre a norma tal, né? Você vai falar do PJE, isso,
né? Ela tem que estar sempre preparada a indicar suas razões. E assim todos nós, que somos agentes públicos, né? Nós temos que estar preparados para declinar essas razões. E para isso nós temos que conhecer as normas jurídicas que regulam a nossa atividade, os precedentes, a doutrina jurídica, né? A gente tem que estar sempre nesse processo de formação continuada, buscando nos aperfeiçoarmos para exercermos um trabalho de excelência, né? Onde a gente estiver. E, por isso, né, o professor Alexis coloca que a discussão jurídica é, em certa forma, uma discussão sobre a correção das decisões. Então, no direito é sempre comum a gente estar discutindo se as decisões foram tomadas de forma correta ou não, né? Nós temos vivido isso no Brasil. Então, o STF solta uma decisão. Rapidamente, existem vários sites, comentadores, advogados, pesquisadores que vão analisar se aquela decisão foi correta ou não. Vão comparar aquela decisão com as normas, com a Constituição, com os precedentes da própria Corte, com outros precedentes, com os tratados de direitos humanos. Então, a discussão jurídica, ela também é uma discussão sobre a correção das decisões, né? Uma decisão administrativa que sai, os servidores vão rapidamente procurar, será que essa decisão está correta? Será que é isso mesmo? Né? E a referência que o professor Robert Alexis coloca para isso são as chamadas condições ideais. Ele diz, né, que nós temos que buscar as condições ideais. A Constituição, os princípios, as normas, tudo isso representa como se fosse o nosso horizonte de sentido, né? É onde a gente quer chegar. E aí a gente vai vendo se essas decisões, se essas estão de acordo com essas condições ideais, né? É assim que a gente vai fazendo esse processo de discurso prático, né? Corrigindo as decisões. Bem interessante essas contribuições do professor Robert Alexis, tá? Recomendo mais uma vez para vocês o livro dele, Teoria da Argumentação Jurídica. Esse livro é bem interessante porque ele divide em duas partes, né? O Robert Alexis, ele começa analisando as teorias da argumentação que já existiam antes dele. Ele vai falar do Habermas, ele vai falar do Perelman, vai falar de outros autores, e depois ele vai trazer a teoria dele, original dele, sobre o discurso e sobre a argumentação jurídica. Então, é um livro muito, muito bom, recomendo bastante para vocês a leitura. Então, avançando aí, pessoal, vendo, né, que a discussão jurídica é uma discussão sobre questões práticas, a gente vai ter muita importância, grande importância para a ideia de fundamentação, né, fundamentação das decisões jurídicas, né? É uma discussão relevante, atual, que se tem hoje no direito. As decisões jurídicas precisam ser fundamentadas, né? Isso decorre do nosso próprio texto constitucional, lá no artigo 93, inciso 9, né? Diz que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, mas por mais de uma vez o STF já tem entendido, inclusive nesse precedente que eu trouxe para vocês, medida cautelar no mandado de segurança número 2635880-DF, o STF tem entendido que esse ônus de fundamentação, ele não se aplica apenas ao Poder Judiciário, tá? Porque a Constituição fala decisão judicial. Então, a gente poderia entender que isso é uma obrigação apenas do Poder Judiciário. Mas o STF, que é o intérprete, né, autêntico da nossa Constituição, entende que essa é uma obrigação que se aplica aos tribunais de contas, aos órgãos públicos, a todos os agentes públicos da administração pública direta e indireta, tá? Como um todo. Então, o processo administrativo disciplinar, a comissão processante não pode, damos o parecer por demitir o funcionário público. Não, mas por quê? Vai ter que trazer os fundamentos, tá? Então, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm entendido que o ônus de fundamentação, ele não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas a toda a administração pública, tá? E esse ônus de fundamentação, né, que é o ônus para quem vai decidir, para o Judiciário, para os órgãos públicos, para o Tribunal de Contas, ele impõe também um ônus para as partes. É isso que os processualistas têm dito, né? Ou seja, se o juiz, se quem decide tem que fundamentar, as partes têm que argumentar juridicamente a fim de possibilitar a construção da decisão.
Então, o advogado, ele não pode entrar com uma ação e só apresentar os pedidos, né? Só apresentar os fatos e os pedidos. Não, a petição inicial tem que ter os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos. Então, ele também tem que argumentar. Quem faz uma reclamação, de certa forma, tem que trazer os fundamentos. Quem começa um procedimento na corregedoria ou na ouvidoria também tem que trazer esses fundamentos, né? Então, isso também é um ônus para as partes, tá? Embora nós tenhamos um ônus principalmente para quem vai decidir, as partes também têm, muitas vezes, que argumentar para possibilitar a construção dessa decisão, tá? E o CPC trouxe alguns parâmetros para isso, bem interessantes. Parâmetros para a fundamentação das decisões. O famoso artigo 489, parágrafo 1º do CPC, que eu vou comentar rapidamente com vocês, já lembrando que isso também se aplica de acordo com a doutrina, de acordo com vários artigos que eu tenho buscado aí, embora, né, os tribunais de contas, os órgãos públicos, muitas vezes, ele tenham legislações específicas, de forma suplementar, o CPC também se aplica a esses procedimentos, tá? É isso que a doutrina tem entendido. E olha que interessante o que diz o parágrafo 1º do artigo 489 do CPC, Código de Processo Civil. Diz o seguinte: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, e aí vocês entendem, decisão jurídica, né? Já que nós estamos falando da aplicação subsidiária do CPC aos órgãos públicos que não são órgãos judiciais, né? Seja ela uma decisão interlocutória, sentença ou acordo. Que, 1. Se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Então, o que o CPC observou, né? Aqueles que faziam o CPC. Muitas vezes, as decisões jurídicas, elas eram tomadas apenas indicando um artigo de lei, né? Um ato normativo. Eu reproduzia lá. De acordo com a lei de acesso à informação, isso, pronto. Tá, mas o que isso tem a ver com a questão decidida, com o caso concreto que eu estou analisando, né? Então, eu tenho que fazer essa correlação. Então, a norma diz isso. E essa norma se aplica à sua situação por conta disso e disso. Então, não basta eu trazer a norma. Eu tenho que relacionar essa norma com o caso concreto, tá? Então, essa é uma exigência do CPC. Trazer a norma, mas relacionar, explicar a relação de causa dela com a questão que estamos decidindo. 2, isso também acontecia muito. Acontece muito ainda, tá? Empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Então, eu uso uma fórmula, né? Dignidade da pessoa humana, né? Devido processo legal. Eu uso um conceito jurídico indeterminado e não explico o motivo da incidência naquele caso, né? Se eu for trazer um conceito jurídico, eu tenho que explicar de que forma aquele conceito jurídico se aplica, né, àquele caso concreto. 3, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Então, às vezes, eu tenho uma fundamentação pronta ali que valeria para qualquer caso. Eu trago, tipo um modelão genérico e eu coloco aquilo ali em qualquer decisão. Também não se considera essa decisão fundamentada, né? Se eu uso qualquer motivo que poderia fundamentar qualquer decisão. 4, não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, vamos supor que a parte trouxe uma tese, ela veio, por exemplo, num processo judicial e disse, olha, esse crédito está prescrito, ocorreu o fenômeno da prescrição. E o juiz decide, mas nem analisa aquele argumento. E ele é um argumento importante, né? Porque se o crédito está prescrito, ele não pode ser exigido. Então, se a parte trouxe esse argumento, aquele que decide deve enfrentar os argumentos trazidos pelas partes. Ele não pode simplesmente ignorar. Ele pode rechaçar, dizer, não prescreveu por conta que eu tenho uma lei assim, assim, e o prazo prescricional começa a contar aqui e não terminou ainda. Pronto. Enfrentei. Não, realmente prescreveu, né? Vamos ter que cancelar essa cobrança aqui. É um exemplo, né? Vocês podem pensar vários outros aí que se aplica
a função de vocês. Argumentos que muitas vezes a parte traz e você vai ter que rebater esse argumento, né? Lembrem do discurso dialético, do discurso dialógico. 5. Se limita a invocar um precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Então, muitas vezes eu vou decidir, eu tenho uma decisão bem parecida de um caso concreto, eu só coloco ela lá, coloco a decisão e falo assim, olha, tendo em vista essa decisão, procedente ou improcedente. Pera, mas você não relacionou esse precedente, essa súmula, essa jurisprudência com o caso. Você não ajustou, você não mostrou como que aquela jurisprudência aplica ao caso. Tem que fazer esse processo de relação, tá? E 6, deixar de seguir, né, enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso de julgamento ou a superação do entendimento. Então, se a parte trouxe um precedente, se ela trouxe uma súmula, uma jurisprudência, o julgador pode julgar de forma contrária? Pode, mas ele vai ter que declinar, né, as suas razões. Olha, esse caso é diferente, há uma distinção, ou esse posicionamento que você trouxe, ele já está superado por outro precedente, vou ter que fundamentar isso, tá? Então, esse parágrafo primeiro do artigo 489, ele foi muito celebrado pela doutrina quando o CPC saiu. Talvez tenha sido um dos artigos aí mais comentados do CPC. Justamente porque, dentro do direito, há uma tendência de buscar e de dar cada vez mais importância à fundamentação das decisões. Ou seja, quem decide tem que argumentar, tem que declinar suas razões, né? Não pode simplesmente decidir sem o devido fundamento. E, antigamente, muitas vezes, qualquer parágrafo, não, a fundamentação está ali naquele parágrafo. Mas, muitas vezes, aquele parágrafo trazia uma lei copiada e colada, um precedente copiado e colado, um conceito jurídico indeterminado, ou um motivo que prestaria a qualquer coisa, a decidir qualquer coisa, não enfrentou os argumentos. Então, o CPC começa a trazer esses limites para a atividade de quem decide. Acho bem interessante vocês conhecerem, estudarem aí esse artigo 489 do CPC, tá bom? Pode auxiliar vocês a melhorarem essa fundamentação, a argumentação jurídica que muitas vezes vocês são chamados a fazer nas funções de vocês. E aí, por fim, pessoal, o nosso último tema de hoje são as decisões jurídicas, né, a sua justificação interna e a sua justificação externa. Isso também preparei com base na obra do professor Robert Alexy. O professor Robert Alexy entende que as decisões jurídicas, e mais uma vez reafirmo, decisões jurídicas aqui são todas as decisões, não apenas as decisões judiciais. Qualquer decisão jurídica que seja aplicação do direito a um caso concreto, né? Ela possui uma justificação interna e uma justificação externa. A justificação interna, ela verifica se a decisão se segue logicamente das premissas que se expõem como fundamentação. Então, o que seria essa justificação interna? Eu vou explicar melhor para vocês nos próximos slides. Mas seria basicamente isso. A decisão estabeleceu as suas premissas, Constituição Federal, lei tal, portaria tal. Essas são as premissas maiores. E ela decorre logicamente dessas premissas que ela se estabeleceu. Então, ela está internamente justificada. Já a justificação interna diria respeito à correção dessas premissas que a decisão estabeleceu. Então, vamos supor, o Walter traz para a decisão dele uma lei. Eu decidi com base na lei. Tal, a decisão dele todinha decorre da lei. Internamente ela está justificada, porque ela é lógica. Ela decorre da aplicação daquela lei. Só que alguém vem de forma externa e fala assim, Walter, mas essa lei que você está argumentando, ela foi revogada. Ela não tem mais validade. Ela precisa ser corrigida, porque tem uma outra lei. E a outra lei fala outra coisa. Então, isso é uma justificação externa, está fora da decisão, tá? Isso é apenas um exemplo para vocês entenderem a distinção entre a justificação interna e a justificação externa. A justificação interna, o professor Robert Alexy diz,
que esses problemas relacionados à justificação interna têm sido amplamente discutidos sob o nome do silogismo jurídico. O que é o silogismo jurídico? É como se fosse um processo de lógica aplicada às decisões jurídicas, né? Trouxe um exemplo aí que é da obra do próprio Robert Alexy, tá? O exemplo é dele, não é meu. Ele diz o seguinte: premissa maior, premissa 1. O soldado deve dizer a verdade em questões de serviço. Essa é a norma, a premissa maior. Todo soldado, numa situação de serviço, ele tem que dizer a verdade. Ele pode até mentir para a esposa dele. Onde é que você estava? Eu estava na biblioteca. E, na verdade, ele estava no bar. Beleza. A esposa dele, ele veio com a esposa dele. Mas, na questão de serviço, ele tem que dizer a verdade. Essa é a premissa maior. A premissa menor. 2. O senhor M é um soldado. O senhor M é um soldado. Conclusão. 3. O senhor M deve dizer a verdade em questões de serviço. Então, isso é a utilização do silogismo dentro do direito, ou seja, é uma operação lógica para se verificar a aplicação da norma jurídica. Então, eu tenho a premissa maior, que é a norma, a premissa menor, que é o fato, eu aplico a norma ao fato e aí eu vou ter a minha conclusão. A justificação interna acontece dessa maneira, tá? Mas eu já estabeleci a minha premissa maior ali. A premissa maior ali naquele caso é que o soldado tem que dizer a verdade em questões de serviço, tá? A decisão jurídica, ela tem que decorrer logicamente de uma seguinte regra, que o Robert Alexy traz, que é tratar da mesma maneira todos os seres de uma categoria, que ele chama de regra ou princípio da universalidade. Voltando ao exemplo, o que isso quer dizer? A premissa 1, ela é uma premissa universal. Qual soldado que tem que dizer a verdade em questão de serviço? Todos. Ela é universal. Todos. Ela é abstrata, ela é genérica. Todos os soldados têm que dizer a verdade. Então, para o professor Robert Alexy, a decisão jurídica ela tem que decorrer logicamente de uma regra que é universal, que se aplica a todo mundo na mesma situação, tá? Então, a partir desse princípio da universalidade, ele estabelece aí algumas regras de justificação interna. 2 regras. A primeira, para a fundamentação de uma decisão jurídica, deve-se apresentar pelo menos uma norma universal. O que é essa norma universal? É uma norma que se aplica a todas as pessoas na mesma situação. Então, o exemplo que o Walter deu, ele falou da lei de acesso à informação. Para quem que se aplica a lei de acesso à informação? Para todos os brasileiros. Ela é uma norma universal. Ela não é uma norma feita para o José que está me pedindo aquela situação. Não. Ela é para todo mundo. Ela é uma norma universal. B. A decisão jurídica deve seguir-se logicamente ao menos de uma norma universal, junto a outras proposições. Então, eu posso até trazer outras proposições que vão ser específicas, que não vão ser universal. Mas a decisão jurídica, ela deve decorrer logicamente de pelo menos uma norma universal. E aí eu posso trazer outras proposições, tá? Essa é a justificação interna do professor Robert Alexy. Eu estabeleço uma premissa universal e dessa premissa universal eu vou decorrer logicamente a decisão. Você fala, professora, mas isso é muito simples. Tanto não é muito simples que nós temos um recurso no processo civil que chama embargo de declaração. O que o embargo de declaração é? O embargo de declaração é um recurso para quando a decisão é contraditória, obscura ou omissa. Ou seja, o juiz faz toda uma fundamentação que parece que vai condenar e lá no final absolve. É uma decisão sem lógica. Eu trouxe todas as premissas, né, de como ele vai ser absolvido e chego lá no final e eu condeno. Ela não está justificada internamente, essa decisão, porque ela não é lógica, ela não decorre das premissas que ela mesma se estabeleceu. Tá? Essa é a justificação interna do Alexy. E a justificação externa? A justificação externa é a fundamentação das premissas. Ele diz o seguinte, por que a gente precisa estabelecer premissa? Porque senão nós vamos ficar numa discussão ad eterno, né? A gente tem que estabelecer premissas porque essas premissas trazem a certeza para a nossa decisão. Mas, muitas vezes, eu preciso justificar essas premissas que eu estabeleci. Então, ele diz o seguinte, que as premissas que a gente estabelece para uma decisão,
elas podem ser de tipo bastante diferente. E ele distingue 3 tipos. As regras de direito positivo, está na norma, né? Está no direito positivado. Os enunciados empíricos, que é quando eu trago métodos de outras ciências, né? Por exemplo, uma perícia, um dado estatístico, algo que é empírico, que não é do direito, que não é jurídico propriamente dito, né? E as premissas que não são nem enunciados empíricos e nem regras de direito positivo, né? Ele traz esses 3 tipos aí para a justificação externa. Ele diz também que há diferentes métodos de fundamentação, né? As regras do direito positivo, por exemplo, você está ali, você trouxe uma norma, o Walter trouxe a lei de acesso à informação, essa é uma regra do direito positivo. Como que eu justifico externamente essa premissa? Consiste em mostrar a sua conformidade com os critérios de validade do ordenamento jurídico. Então, se alguém questionar, mas por que você está aplicando a lei de acesso à informação? Mas não, porque essa norma, ela tem validade, ela tem vigência, ela está de acordo com a Constituição Federal, ela tem sido declarada constitucional pelo STF, ela tem sido aplicada pelos tribunais, então, externamente, ela está justificada. As premissas empíricas. Mas por que você está usando esse dado aqui estatístico? Por que você está dizendo que é 90% e não 80%? Aí você vai ter que mostrar, muitas vezes, o método de uma determinada ciência empírica. Então, uma perícia, o advogado pode questionar uma perícia? Pode. Ele vai trazer ali vários argumentos empíricos para questionar aquela perícia, para questionar aquele dado empírico. Isso passa, né, desde a presunção racional até as regras de ônus, né, da prova do processo. E as premissas que não são nem enunciados empíricos e nem enunciados normativos. Aqui o Robert Alexy vai dizer, aplica-se o que pode se designar argumentação jurídica. Aí você vai usar da argumentação racional. Aí você vai utilizar os argumentos que você puder. E aí, por fim, da justificação externa, ele traz as formas de argumentos e as regras de justificação externa, podendo classificar estas, a grosso modo, em 6 grupos, formas e regras, né? Eu só quero justificar externamente, né, uma decisão, né? Ele traz 6 grupos. Primeiro, a lei, é a forma. E a regra, interpretar essa lei, né? Qual que é a norma que você está trazendo e qual que é a interpretação que se tem dela. 2, a ciência do direito, né? É uma argumentação dogmática. Você traz uma doutrina, um conceito, é um conjunto de valores ali, é uma argumentação dogmática, a ciência do direito. 3, os precedentes, a jurisprudência, uma decisão judicial, uma decisão de um outro tribunal de contas, uma decisão administrativa, eu trago um precedente, essa é a forma. 4, a própria razão, né? Um argumento de racionalidade, de razoabilidade, essa é uma argumentação prática geral. Às vezes eu não vou ter lei sobre aquilo, às vezes eu não vou ter nenhum precedente, eu vou ter que usar da racionalidade, né? É uma possibilidade. A empiria, os argumentos empíricos, né? Os argumentos empíricos são aqueles que decorrem da ciência. Então, eu trago um dado estatístico, um conceito da biologia, um conceito da geografia, um conceito da arquitetura. Vamos supor que nós estamos discutindo sobre um prédio, né? Vai ter que ter um engenheiro lá para explicar aquele prédio, para explicar, trazer um dado da engenharia, da arquitetura, para dizer por que foi feito correto ou não, né? Um dado empírico, uma argumentação empírica. E 6, as formas especiais de argumento jurídico. Então, esses 6 aí ele deixa em aberto. Por quê? Porque podem existir argumentos específicos, né, formas específicas de argumentos jurídicos, seriam formas especiais, podendo ser incluídas aí nesse número 6, tá? Então, ele traz esses 6 grupos, né, de formas e regras de justificação externa. Ou seja, são premissas que você pode estabelecer para depois, logicamente, você chegar a uma conclusão. Então, você pode estabelecer um precedente como a premissa da sua decisão. Mas depois que você estabelecer essa premissa, que foi externa, né? Internamente, a sua decisão vai ter que decorrer logicamente dessa premissa. De forma lógica, não pode ser contraditória a essa premissa que você estabeleceu.
tá bom? Acho que vocês conseguiram entender a diferença entre justificação interna e externa, né? E para finalizar, a guisa de provocação, tendo em vista, né, o texto base do módulo, que eu peço para vocês lerem e para vocês refletirem sobre esse texto, inclusive comentando sobre ele na questão problema que eu coloquei para vocês lá, algumas perguntas provocativas aí para vocês. Há limite para a criatividade de quem decide? Então, a gente tem estudado aqui alguns limites, né? Qual que seria esse limite no Estado democrático de direito? Então, quem decide pode decidir de qualquer jeito, ele tem que aplicar o direito ou ele pode criar o direito? Quais que são esses limites que quem decide vai ter que observar? E, nesse sentido, qual que é a importância da fundamentação? Por que quem decide precisa fundamentar? São algumas provocações e, para isso, eu preciso que vocês deem uma lida lá no texto base do módulo 4, tá bom? Que eu coloquei para vocês. Aqui eu deixo as referências da nossa aula de hoje, que é basicamente, como eu disse para vocês, o livro do professor Robert Alexy e o texto base, né, que se chama Possibilidades e Limites da Criatividade Judicial, a relação entre Estado de Direito e a argumentação jurídica razoável, tá? Muito bacana esse texto, acho que vocês vão gostar, e ele pode ajudar vocês lá com a resposta da nossa pergunta-problema. E aí, com essa foto muito linda, eu vou agradecer a vocês por mais uma aula, pela participação de vocês aqui. Lembro a vocês que essas aulas estão sendo gravadas e que nós estamos disponibilizando para vocês tanto o vídeo lá no AVA, quanto esses slides que eu tenho preparado. Tá bom? Toda semana o Wellington tem colocado lá e acho que tem sido bastante produtivo. O Walter colocou assim: a terceira tese de Marx sobre Feuerbach em A Ideologia Alemã já dizia sobre isso. O próprio educador precisa aprender. Beleza, Walter, obrigada pelo seu comentário. Eu só consegui ver agora ele por conta quando eu estou apresentando, eu não consigo ver o chat porque a minha tela fica com os slides, tá? Mas obrigada pelo seu comentário, pela sua participação. Abro a palavra se mais alguém quiser fazer uso da fala. Hoje nós tivemos bastantes pessoas aqui na sala: Maria Márcia, Marta, Walter, Michele, Melissa, Magda. Fico muito feliz com a presença de vocês, com a participação, também do professor Ney Arruda, que tem nos acompanhado. Agradeço. E se não houver ninguém que vai falar, professor Ney, gostaria de falar alguma coisa, professor Ney? Agradecer seu enorme esforço teórico, esse trabalho maravilhoso que você tem feito, essas reflexões muito positivas, e recomendar sempre a feitura dos exercícios, né, que estão no AVA, para a gente poder fazer um relatório bem gordinho, que a gente possa ter um relatório bem bacana dessas atividades, demonstrando o esforço coletivo da equipe, né? Isso é importante. Obrigado, Juliana. Obrigada, professor Ney. Muito propícia sempre as observações do professor, gente. O professor Ney é coordenador desse projeto, né? Então, ele sabe da importância tanto das nossos encontros, quanto das atividades, dos relatórios. Então, pedimos aí para vocês que vocês possam realmente dar excelentes respostas lá. Essa semana eu vou estar tentando já corrigir todas que foram lançadas e peço a vocês para que deem boas respostas, fundamentem, né, para que a gente possa realmente demonstrar que o curso tem sido efetivo e que tem sido bom para vocês, né, essas nossas aulas, as nossas reflexões, e de que forma isso vai contribuir para a função de vocês aí no Tribunal de Contas, tá bom? Muito obrigada pela participação, desejo a vocês um ótimo dia e até a nossa próxima aula. Um abraço. Até mais.